no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 17 de fevereiro. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Estados Unidos resgatam passageiros americanos de navio em quarentena no Japão. Alto escalão do governo será avaliado. Governo estuda readmissão de médicos cubanos. Parque banhado é prioridade de Felício Ramute em São José dos Campos. Prefeitura de São José quer nova concessão para o transporte público. Cidades do Vale no projeto Lixão Zero. Essas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas desta segunda-feira. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E o comentarista convidado, o cientista social Leandro Bessenelli. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Bom dia, Zé. Bom dia. Começamos esta semana que vai acabar aí com carnaval. Vamos às notícias. Os Estados Unidos retirou cerca de 300 americanos e parentes do navio Diamond Princess, em quarentena no Japão. Os passageiros estão retornando de avião. O Departamento de Estado americano informou hoje que 14 pessoas estão infectadas com o novo coronavírus. Essas pessoas foram levadas a uma área de contenção especializada do avião para permanecer em isolamento e foram monitoradas durante o voo. O primeiro avião com cidadãos americanos retirados do cruzeiro pousou na manhã de hoje em uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, na Califórnia. Todos os passageiros serão submetidos a 14 dias de quarentena. O Diamond Princess está em quarentena desde que chegou a Yokohama em 3 de fevereiro. A medida foi tomada depois que um homem que havia desembarcado em Hong Kong foi diagnosticado com a doença. Hong Kong e Coreia do Sul também disseram que vão enviar aviões para o Japão para trazer os seus cidadãos que estão em quarentena no cruzeiro. E aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, descartou qualquer suspeita de coronavírus em tripulantes que estão a bordo do navio Kota Primimpim, com bandeira de Hong Kong. O navio deve atracar no Porto de Santos, litoral paulista, ainda hoje. A Anvisa reforçou, em nota divulgada ontem, que não havia nenhum motivo para preocupação. De acordo com a agência, levando em conta o princípio de precaução, agentes de saúde da Anvisa irão embarcar no navio e farão, em conjunto com a Vigilância Sanitária Epidemiológica de Santos, avaliação clínica de todos os tripulantes. Uma avaliação sanitária completa da embarcação também deve ser feita. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, também se pronunciou em sua rede social, reforçando que não há nenhum tripulante doente ou com suspeita da doença na embarcação. No Brasil, há 3 pessoas que ainda passam por exames por causa da suspeita de coronavírus. 2 em São Paulo e 1 no Rio Grande do Sul, segundo informações de ontem do Ministério da Saúde. E o número de mortos na China por coronavírus chegou a 1.770 neste domingo, segundo autoridades de saúde locais. O número total de infectados está em 70.548. E a França confirmou a primeira morte por coronavírus em território europeu. A vítima é um turista chinês
de 80 anos. Sabe que uma notícia de hoje da CBN diz que a China está destruindo cédulas de sua moeda, milhões de renminbi, né? Milhões de cédulas, porque... Em função da provável contaminação, ser portador. Pode ser o portador. Né? Não, e é interessante as matérias que a gente vem acompanhando. Nesse final de semana, uma matéria muito interessante mostrou o estado de Wuhan hoje. É prático, uma cidade de 11 milhões de habitantes, ela está deserta. Sim. Então, alguns pontos comerciais estão funcionando, exato como casas de chá e tudo mais, estão funcionando para fornecer gratuitamente esse tipo de alimentação também aos profissionais de saúde que continuam trabalhando. Então, é interessante a gente ver aquela cidade imensa, bonita, muito bonita a cidade, mas deserta em função daquilo. Interessante. A gente vê o esforço que está sendo feito pelo Não tem a governo menor chinês dúvida. para tentar conter o vírus, né? Porque quando a gente olha uma crise desse tamanho, né, uma epidemia desse tamanho, a gente tem que ver também os impactos políticos e econômicos que isso tem. Dúvida. Então, assim, já estão dizendo que o PIB da China, por exemplo, vai cair entre 0,5% e 0,6%. E para a segunda maior economia do planeta, né, destino das maiores exportadores enviam para lá, porque eles têm uma demanda voraz por matérias-primas, né, principalmente por commodities. Quando acontece esse tipo de coisa, uma queda como essa de 0,5%, não gera só uma marola, né, no nosso planeta. Gera um tsunami. Então, principalmente o Brasil, 29% das exportações brasileiras vão para a China. E são produtos como soja, minério de ferro e petróleo. Então, assim, 29%. Quando ocorre alguma crise ou alguma coisa, uma desestabilização, acaba atingindo de forma bastante forte o nosso país. E toda a rede, a Argentina, por exemplo, também é o nosso principal parceiro comercial. Então, a gente já vê a Argentina, na América do Sul. Então, a gente vê o que acontece. Está tudo bastante interligado. Né? E a escala é global, né? Global. A escala é global. Uma outra variável também muito interessante é a respeito do psicológico. Eles estavam mostrando nessa matéria também muito interessante a preocupação de vários programas de televisão, porque acabou sendo a internet e a própria TV tendo uma responsabilidade enorme, porque passou a ser a companhia dessas pessoas. Então, incentivando programas para que as pessoas se exercitem em casa, todo um trabalho, ou seja, o desdobramento é realmente, como você disse, enorme, muito além de simplesmente a doença. É preocupante mesmo. E olha só, pela primeira vez, ocupantes de altos cargos comissionados do governo terão o trabalho avaliado. Pois é, o Ministério da Economia publicou nesta semana portaria instituindo a avaliação de desempenho para ocupantes de cargos de natureza especial e de direção e assessoramento superior. A fase piloto do programa avaliará por 6 meses 95 pessoas na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão, Governo Digital do Ministério da Economia. A avaliação começará em 7 de abril. Segundo a pasta, a avaliação de desempenho tem como objetivo mudar a cultura organizacional do governo, fazendo com que os líderes também tenham o trabalho acompanhado. Será que só os comissionados, né? Então, precisava dar uma avaliada geral, né? Exatamente, não só os comissionados. Dá para avaliar também os cargos de pessoas eleitas? Deveria. Não tem a menor dúvida. Não, eu acho assim, é uma iniciativa muito boa, muito importante. Eu acho que isso deveria ser aplicado a todas as esferas administrativas, em todas as esferas, né, da federação. Tem que ser o serviço, tanto do funcionário público concursado, quanto do funcionário comissionado, tem que passar por avaliação. Acho que esse é o caminho correto, né? Porém, a gente precisa ver em que âmbito que isso vai se dar. E outra, como que foi o processo seletivo desses comissionados para entrarem no governo? Eles ficavam curtindo a página do Bolsonaro, como a gente viu em alguns casos, e que foram chamados para trabalhar no governo? Ficavam publicando coisas no Instagram, no Facebook, no YouTube, e aí foram chamados para ser assessores? Então isso tem que ser avaliado também. A contratação tem que ser avaliada, porque é um dinheiro nosso, nós estamos contratando um funcionário para a gente tem que entender dessa forma, e depois ele tem que ser avaliado. E se ele não atender
aos requisitos, que seja desligado ou direcionado para uma área que ele atenda. Não tem a menor dúvida, tem que ser sério isso daí mesmo. Esperemos que vai ser difícil, mas que isso acabe campeando para todos. Com certeza. Não tem a menor dúvida. E nós damos aqui um bom dia a Dora Rodrigues, que mandou aqui uma mensagem a todos nós. Bom dia, muito bom o jornal. Muito obrigado, Dora, pela sua audiência. É um prazer tê-la conosco. Sinta-se também à vontade para comentar. Vou fazer um comentário aqui. Outro dia parece que teve gente que achou que a gente não estava ao vivo. Estamos sim ao vivo. Qualquer dúvida, mande a sua mensagem aí que a gente lê ao vivo, tá bom? E o governo de Jair Bolsonaro está desmontando parte da biblioteca da Presidência da República com livros raros que contam a história da República do Brasil para fazer uma sala que abrigará a primeira-dama Michele Bolsonaro e sua equipe do programa Pátria Voluntária. De acordo com o site da biblioteca, o espaço reúne acervo de 42 mil itens, 3 mil discursos de presidentes e 5.400 normas inferiores indexadas. O local será reduzido pela metade. As obras para a redução da biblioteca devem ser finalizadas até o início de março. O jornal O Globo noticia que esta é a segunda vez que o governo federal banca uma reforma para abrigar Michele Bolsonaro e sua equipe na esplanada. Teriam sido gastos R$330 mil em obras no Ministério da Cidadania para adaptar salas para a primeira-dama e servidores do Pátria Voluntária. A mudança ocorreu há 7 meses. Os custos da nova obra no Palácio do Planalto não foram informados. Ao ser questionado sobre o assunto, neste sábado, Bolsonaro criticou a imprensa. Não só criticou a imprensa, deu uma banana. Um gesto obsceno. Ele está, de vez em quando ele dá uma banana para os jornalistas. Os jornalistas deviam deixar de fazer a cobertura. Concordo. Quando, nessa coisa improvisada dele lá na saída do palácio. Ele monta um circo ali com pessoas para ficarem gritando histericamente por qualquer coisa que ele fala, e aí fica ofendendo jornalistas e fazendo esse tipo de desserviço, né? Então eu acho que o desmonte da biblioteca, né, de uma biblioteca por parte desse governo, eu acho que é nada mais simbólico, eu acho que é super condizente com esse governo. Você desmontar uma biblioteca super simbólica e ainda omitir os gastos, o tanto que foi gasto no Palácio do Planalto. Acho que isso tem tudo a ver com esse governo, entende? Então eu acho que é um patrimônio nosso e ele enxerga como um patrimônio dele. É um patrimonialismo absurdo isso. Isso não é dele, isso é da sociedade brasileira. Cabe ao presidente finalmente entender isso. Já tem mais de ano que ele está na presidência e ainda não entendeu. Pois é, infelizmente a gente vê que as coisas se repetem, né? Porque no governo anterior também, as primeiras-damas acabam criando problema. Porque no anterior, a primeira-dama reformou um galinheiro por conta disso daí. E também, falando que eles acham que acabou botando uma estrela do PT no meio do Palácio do Planalto, achando que o jardim era dela. Então a gente vê mais uma vez a história se repetir. Muda o governo, muda a cor do governo, mas o vício não muda, né? E com dificuldades para atrair médicos, o governo Bolsonaro estuda readmitir médicos cubanos. Os médicos cubanos que atuavam no programa Mais Médicos e decidiram permanecer no Brasil, mesmo depois que Cuba rompeu o acordo de cooperação com o país em novembro de 2018, deverão ser reincorporados na atenção básica a partir das próximas semanas. O governo prepara um edital que prevê a readmissão de 1.800 profissionais com contrato de permanência de 2 anos. No entanto, o Ministério da Saúde destaca que essa decisão não foi do governo, mas fruto de uma lei aprovada pelos parlamentares. Atualmente, segundo dados do Ministério da Saúde, existem 757 vagas de médicos ociosas por conta da constante desistência de substitutos nos municípios, claro, mais vulneráveis.
Que bom, né? Que eles enxergaram isso, que estão vendo que é uma demanda, uma necessidade, que precisa ser suprida. Não tem dúvida. E agora cai por terra tudo aquilo que falaram durante a eleição, que eram escravos, que eram guerrilheiros comunistas, que eram doutrinadores. O governo está vendo que o mundo do faz de conta não funciona quando você está na gestão, né? Então você pode mentir durante a eleição, mas quando chega na gestão, você precisa lidar com a realidade, né? E às vezes ela é difícil. É difícil porque os médicos brasileiros não têm interesse nessas vagas nos municípios mais distantes. É verdade. Com alguma razão, às vezes, Sim. porque você é jogado numa cidade onde não há nenhum recurso e o médico tem que se responsabilizar pelo atendimento precário. Não tem a menor dúvida. Sim, uma situação complicada. Às vezes no meio da Amazônia, no meio do sertão, que não tem uma estrutura, não ganhando um salário, que é aquelas coisas. Então é realmente uma situação difícil, mas o governo tem que arrumar meios para sanar isso, né? Não tem dúvida. E mais uma vez clama o Brasil por uma infraestrutura que efetivamente funcione, porque os mais necessitados pagam o pato, né? Nós vamos para um rápido comercial e na volta não, eu o convido para no final, aqui no nosso terceiro bloco, acompanhar e participar uma entrevista que vai ser muito importante para você neste pré-carnaval. Já em nossos estúdios, Grazi Ferreira, esteticista, que vai falar com a gente os cuidados com o corpo e com o rosto durante o carnaval. Te convido para no terceiro bloco você participar dessa entrevista com a gente. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Olá, estamos de volta ao vivo e eu vou ratificar ao vivo com o abre aspas desta segunda-feira, 17 de fevereiro. E o prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, concedeu entrevista exclusiva ao jornal O Vale. Ele elencou educação e saúde como os principais avanços de seu governo e disse que gostaria de ter feito mais na habitação. Questionado sobre os principais avanços, Ramute destacou os projetos da área da saúde, como a UBS Resolve, os atendimentos com especialistas e a ampliação do número de cirurgias. Ele também frisou que, ao longo do mandato, o investimento na área foi de cerca de 2 bilhões de reais. Na educação, Ramute disse que reduziu a fila da creche em 95% e que até o fim do ano pretende zerar a fila. Na área da habitação, o prefeito diz ter como foco as famílias do banhado, dizendo que quase 40 famílias já aderiram ao programa de habitação da prefeitura para aquela área. Ramute diz que, para ele, cada pessoa retirada daquela situação é importante e atualizou a situação da retirada. Abre aspas. Nós fomos fazer uma oferta para que as pessoas pudessem sair voluntariamente. Ao longo dessa oferta, a Defensoria Pública entrou com uma ação na Justiça querendo que a gente fizesse uma regularização da área. Isso provocou uma reação nossa, que foi entrar com uma outra ação na Justiça, pedindo então, aí sim, a saída dos moradores. Agora, cabe à Justiça decidir se a população deve ficar em uma área de proteção ambiental e com condição insalubre ou não. Estamos aguardando a decisão judicial, disse Ramute. Ainda na entrevista, o prefeito de São José falou sobre o Arco da Inovação. Disse que, apesar do Arco ser financiado com recursos do BID, ele poderia ter dado uma explicação melhor para a população sobre como funcionou o processo e que toda a obra e o financiamento estão 100% dentro da lei. Felício Ramute falou também sobre outros temas como reeleição, possíveis adversários e muito mais. A entrevista completa você pode conferir na edição do último final de semana do Jornal O Vale.
A decisão da retirada dessas famílias é bastante controversa essa questão, né? Sim. Quer dizer, você tem um lado que seria ideal que não estivessem lá, Exato. mas estão há muito tempo lá. Sim. Então, isso aí precisa ver bem direitinho, né? Exatamente. Tem 2 pontos importantes nessa história. O primeiro é que essas famílias estão lá há muito tempo. E quando o governo propõe uma retirada, ele não propõe para retirar essas famílias de lá e permanecerem em locais e destinarem elas a locais próximos. Propõe destinarem elas a programas habitacionais que estão nos extremos da cidade. Então a pessoa está no centro de São José dos Campos e de repente ela vai passar a morar num lugar a 2 horas de ônibus do centro de São José dos Campos. Então esse é um problema. O outro problema então eu acho que assim, isso tem que ser resolvido, teria que ser feita uma proposta para que essas pessoas que estão ali há tantos anos sejam, se quiserem, vão habitar os próprios centros do município. Então com programas sociais de habitação sendo construídos ali. Outro ponto é o seguinte, ele dá muito foco para as famílias que vivem na comunidade da favela do Banhado. Mas ele não fala em nada dos prédios, por exemplo, que foram construídos ao longo da orla do Banhado, e o condomínio também Esplanada do Sol, que ocupam a área de preservação ambiental e a área de expansão do Rio Paraíba, né, as áreas de várzea do Rio Paraíba. Então isso não é falado. Então assim, se é para tirar a população de lá, porque de fato elas estão em área de proteção ambiental e de fato é uma situação insalubre, porque não tem infraestrutura, até porque não é regularizado, mas que seja pensado também no todo. Não vamos só olhar para as pessoas e falar, então vamos fazer a remoção das pessoas porque são pobres e estão ali. E se for fazer a remoção, retire essas famílias e coloquem elas habitando no centro. Você não pode simplesmente pegar uma família e destinar, por exemplo, lá para onde está o Novo Pinheirinho. É muito distante aquilo. De ônibus a quase 2 horas. As pessoas já têm seus trabalhos... Seu meio social ali. Já tem seus trabalhos na região central, né? Sim, é muito complicado essa questão. Vai ter muita novela. Sim. Eu espero que seja resolvido da melhor forma possível para o município, né? E para as pessoas que estão lá. Pois é, então cuidado o pessoal que mora aí no Esplanado do Sol, que vocês estão na mira então, hein? Cuidado. Não, porque esse está regularizado. Esse está regularizado, então não tem problema. Estão em área de preservação ambiental do mesmo jeito, no leito do Banhado, né? Então, fiquem espertos aí, hein? E para falar daquele janeiro que parece que não quer acabar, tem uma notícia boa. Prazo para pagar IPTU acaba nesta segunda-feira em São José dos Campos. O prazo é para pagamentos à vista ou da primeira parcela dos 247 mil carnês do IPTU 2020. Em São José dos Campos, o desconto para o pagamento em cota única é de 7,5%. O contribuinte também pode optar pelo parcelamento em até 10 vezes. Em ambos os casos, o vencimento acontece entre hoje e a próxima sexta-feira, conforme consta nos carnês. Os contribuintes que não receberam seus carnês podem imprimir a segunda via por meio do site da Prefeitura, o Prefbook, ou solicitar segunda via do carnê nos postos de atendimento. A Prefeitura preparou um plantão de dúvidas lá no Paço Municipal. Já recebeu o seu? Recebi na sexta-feira. Eu estava ficando preocupado, eu entrei no Eu site. recebi na sexta também. Vi a segunda via, liguei no 156, eles falaram, espera até sexta. Se não chegar até sexta, paga a segunda via. Aí chegou na sexta-feira, já aproveitei e paguei. Minha esposa pagou, né? Puxa vida, o seu não chegou ainda? Ainda não chegou? Mas receber um carnê na sexta-feira não é um bom dia para receber, Não é um bom né? dia. Na segunda-feira pode ser, né? Mas na sexta-feira que você tinha que falar, não, é esse janeiro que não quer acabar nunca com a gente. Parece que não tem fim esse janeiro. E a Prefeitura de São José dos Campos enviou à Câmara projeto que pede autorização para a nova concessão do transporte público. A proposta foi lida na sessão ordinária da última quinta-feira e já começou a tramitar. Com rito urgente, terá que ser votada em até 40 dias. Antes de ser levado a plenário, o texto será analisado pelas comissões responsáveis. O prazo para emendas termina nesta quinta-feira, dia 20. O projeto cita que a nova concessão terá prazo de 12 anos, que não haverá monopólio no sistema e abre possibilidade para que a prefeitura subsidie parte do valor da tarifa, o que atenderia à demanda das empresas do setor. Firmado em outubro de 2010,
O contrato com a Sanspenha termina em 21 de fevereiro de 2021. Já os contratos com a Joseense e a Expresso Maringá, que foram assinados em abril de 2008, seriam encerrados em abril de 2020. Mas, no ano passado, a Câmara autorizou a prorrogação para que terminem também em fevereiro do ano que vem. Essa medida foi sugerida pela Fundação Getúlio Vargas, contratada em janeiro de 2019 pela Prefeitura para a realização de estudos sobre a reformulação do atual sistema do transporte coletivo. Uma das novidades deverá ser o VLP, Veículo Leve sobre Pneus, que irá operar na linha verde. E uma perseguição mobilizou viaturas e até o helicóptero da PM em São José dos Campos neste fim de semana. A perseguição foi no sábado, você confere algumas imagens aí, a um carro que desobedeceu ordem de parada e mobilizou diversas viaturas e o helicóptero da polícia. Após cerca de 15 minutos de fuga, um casal foi abordado e preso com arma e drogas no veículo. A ocorrência teve início por volta das 14h30. Segundo a Polícia Militar, durante a fuga os suspeitos ainda cometeram infrações como dirigir na contramão, invadir calçadas, canteiros e afurar bloqueios policiais. O helicóptero Águia foi acionado e fez o acompanhamento do veículo suspeito, informando as equipes sobre a localização em momentos de perda de visualização por parte das viaturas. O carro foi interceptado ao acessar o anel viário. Os dois ocupantes foram presos e levados à delegacia. Perseguição cinematográfica em São José. Estou me sentindo em Los Angeles. É. Los Angeles que tem muito isso daí, a gente vê, mas tá aí, ó. Você acompanha. Esse carro vermelho, né? Que tava... Exatamente. E é sempre uma situação muito tensa para a polícia, porque o meliante não, mas ela tem que se preocupar com tudo que está acontecendo, com o entorno, com o pedestre, com outros motoristas. Então eles próprios, né? Eles próprios, não tem dúvida. Tendo que subir em canteiro, passar próximo de árvores, se eles batem uma viatura, o policial pode se acidentar ali, enfim. Não tem dúvida, é realmente muito perigoso e muito sério. Parabéns pela atuação da Polícia Militar, que conseguiu conter os meliantes aí. E o governo Bolsonaro incluiu as 11 maiores cidades do Vale do Paraíba na segunda fase do programa Lixão Zero, lançado neste mês. A nova fase regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos. O decreto do presidente obriga empresas do setor a implantar sistemas de coleta desse tipo de resíduo e dar sua correta destinação. O decreto lista 214 produtos que terão de ter destino de descarte apropriado após recolhidos pelas empresas. A listagem traz itens desde um controle remoto até aparelhos de ar-condicionado e copiadoras, além de televisão, computador, fogão elétrico e ferramentas. Segundo o governo, a lista estará em constante revisão e poderá ser ampliada. Bem legal isso, né? Bem legal. E importante, exatamente. Muito importante. A gente tem que ter essa consciência. Então é uma bela iniciativa. Não tenho a menor dúvida mesmo. E principalmente para a gente ver se para de ver geladeira em rio quando dá uma inundação aí, né? Que foi o que aconteceu na última. Pois é, nós vamos para um rápido intervalo e já convido você que nesse bloco nós teremos a entrevista não, um bate-papo bem legal com Grazi Ferreira, esteticista, e a gente já vai fazendo aqui, claro, o preparativo para o carnaval. Nós vamos falar dos cuidados com o corpo e o rosto durante o carnaval. E também tem o tempo para a gente saber como é que fica para essa semana. Rápido comercial e já voltamos. Fique com a gente. Olá, estamos de volta ao vivo com um abre aspas desta segunda-feira, 17 de fevereiro. Vamos saber como é que fica o tempo, porque o começo parece meio nublado. Vamos saber com ela, Cristiane Nascimento. Bom dia, Cristiane.
Bom dia, Glauco Torze. A semana começa com céu com poucas nuvens e temperaturas mínimas em torno dos 20 graus em São Paulo. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado durante esta manhã. Entretanto, ao longo do dia, deverá haver aumento da nebulosidade. E com a atuação de áreas de instabilidade por conta do calor e a umidade, há previsão de pancadas de chuva em pontos isolados, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. As temperaturas permanecerão estáveis em relação ao dia de ontem, com máxima prevista de 32 graus na capital paulista, no Alto Tietê e na Serra da Mantiqueira, e 34 graus nas regiões do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Cristiane Nascimento do Tempo Vale para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Cristiane Nascimento. Uma ótima semana a você e a todos aí do Tempo Vale. E começou no último sábado a campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que este ano tem como conceito mais proteção para a sua família. De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha objetiva sensibilizar pais e responsáveis sobre os riscos de não vacinar seus filhos. Nessa etapa, a convocação será para mais de 3 milhões de crianças e jovens na faixa entre 5 e 19 anos de idade, que devem se vacinar até o dia 13 de março. O Ministério da Saúde já enviou 3,9 milhões de doses da vacina tríplice viral para os estados, 9% a mais que o solicitado. Abre aspas, o quantitativo é destinado à vacinação de rotina, às ações de interrupção da transmissão do vírus e a dose extra, chamada de dose zero, para todas as crianças de 6 a 11 meses de 6 meses a 11 meses e 29 dias, esclarece o Ministério. O sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus e pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. Extremamente importante. Você que tem criança em casa, você jovem também, não deixe, não acredite nessas fake news que acabam falando que não precisa tomar vacina, tá? Muito cuidado com isso. E 2 suspeitos de participar de uma tentativa de assalto a um policial civil de folga em um bloco de carnaval na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, Zona Sul de São Paulo, foram presos ontem. O policial reagiu e 5 pessoas foram baleadas. Conforme matéria de G1, a confusão teria começado por volta das 17h30, quando um grupo que fazia arrastão teria tentado roubar a corrente deste policial. Os feridos são 3 homens e 2 mulheres. 3 dos feridos estão em estado estável, de acordo com informações iniciais. O caso foi encaminhado para o 27º Distrito Policial da cidade de São Paulo. E vamos falar um pouco de pré-carnaval aí na região, a coisa já está ebulindo. E olha só, em Ilha Bela, a Prefeitura divulgou aí a programação para o Carnaval 2020. Os eventos vão desde sexta-feira, a próxima sexta-feira aí, dia 21, a terça-feira, e são gratuitos. Neste ano, a cidade terá shows, blocos e o desfile das escolas de samba, que acontecerá na segunda-feira, dia 24. A maior parte das atividades acontecerá no Centro Histórico. A principal atração, claro, para quem conhece aí, é o Banho da Doroteia, que reúne milhares de foliões todos os anos, isso aí já há 60 anos, para lá de tradicional o Banho da Doroteia. Em Pindamonhangaba, o tradicional Bloco do Barbosa, que ganhou fama pela folia em São Luís do Paraitinga, animou os foliões no último sábado, em pré-carnaval, lá no distrito de Moreira César. O bloco atraiu muitos foliões que seguiram o trio ao som da popular marchinha luizense. E em São Bento do Sapucaí, o carnaval terá o cantor sertanejo Tiago Brava e o grupo Sambô entre as atrações. Os shows são gratuitos e vão de sexta-feira a terça-feira. Além deles, a festa ainda contará com
blocos carnavalescos, concurso de pereirinhas, matinês e, claro, né, os bonecões do Bloco Zé Pereira. O palco Folia, na Praça de Eventos Dr. Ademar de Barros, receberá os shows principais. E olha só, atenção, de acordo com a Prefeitura, é proibido levar caixas térmicas e afins, garrafas e copos de vidro e, claro, aparelhos de som, né? Também é proibido jogar água e spray no bonecão do Zé Pereira. Isso não precisava falar, mas tem que falar, né? Não vamos estragar a festa nem o make-up lá do bonecão. E olha, chegou a hora, eu falei desde o começo aqui, que recebemos hoje Grazi Ferreira, esteticista. Já comecei falando de carnaval e, claro, uma coisa muito importante, além de toda a disposição para a folia, é você saber se cuidar para essa folia, né? Grazi, um prazer recebê-la aqui, esteticista, para falar exatamente isso daí, os cuidados com o corpo e particularmente o rosto, que a gente sai se pintando e vai para o sol. Tem que ter cuidado, né, Grazi? Muito, muito cuidado. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. A gente tem que ter muito cuidado, sim. Carnaval é lindo, é ótimo, mas cuidados são extremamente necessários. Como você disse, o rosto, principalmente com a parte de maquiagem, muita gente não passa, por exemplo, um protetor solar antes de maquiar, usa aquelas tintas ao invés da maquiagem tradicional também, e depois vão para o sol e ficam marcas muito feias e perigosíssimas, por conta de câncer de pele, e muita gente não tem esse cuidado. Então, a dica que eu deixo para quem vai curtir o carnaval, vai se maquiar, se hidrate bem, tome bastante água. Protetor solar é indispensável, não só no rosto, mas no corpo inteiro. A gente tem muita disfunção estética, muitas manchas que também acontecem devido ao sol no corpo, não só no rosto. O risco de câncer de mama de câncer de pele, desculpa, é muito grande. Então tem que usar protetor solar mesmo. Independente se tem sol, se não tem, tem que usar protetor solar. Isso é muito importante. Porque a gente tem produtos muito ruins, mas tem também produtos muito bons, não é? Sim. É difícil escolher esses produtos? A pessoa que está interessada em pintar o rosto, né? Ela pode comprar um de R$ 1,99, mas pode comprar um grande produto, todo já testado e tal. Como que é isso? Pode. Só que o que acontece? Como o carnaval é uma festa que acontece uma vez por ano, as pessoas não investem num produto de maior qualidade por conta do valor e preferem comprar um produto mais barato, porque vai usar só naquele momento ali e muitas vezes não sabe nem a procedência daquele produto. Nesse final de semana mesmo que eu estava ali na praça, no Ulisses Guimarães, estava tendo um bloquinho de carnaval e eu vi muita coisa. Então vende muito glitter, muita tinta para passar no corpo, mas que não tem procedência nenhuma. Pode usar? Usa, mas usa com mais cuidado, usa um protetor solar, se proteja antes disso. E saber dessa procedência é extremamente importante. Vou pegar uma carona que a gente já tem uma participação aqui, a Bianca Silva, muito obrigado pela sua participação, Bianca. E ela fala aqui, ó, semana passada estava toda pintada no bloquinho e choveu. A tinta desceu para o meu olho e a ardência foi enorme. Existe tinta própria para a folia? Existem produtos próprios para folia, sim. E aí você tem que procurar em casas específicas de perfumaria e tem as tintas próprias. O que acontece foi o que eu falei, a gente tem oferta em todos os lugares. E às vezes por desinformação a gente vai no que é mais barato porque é só para aquele momento. Então procurar um lugar de procedência para você comprar e as maquiagens específicas para isso, que são maquiagens artísticas. Tem até maquiadoras que são específicas em maquiagem artística, que são maquiagens, lógico, ela vai pagar um pouco mais caro, porque é uma coisa específica, de qualidade, mas tem sim. Mas e uma outra coisa, até que eu vou perguntar a sua opinião, aliás, duas coisas aqui. Em primeiro lugar, cuidado com aquela receita caseira, porque tem gente que fala, não, eu faço uma coisa lá em casa, cuidado com isso. Tem que ter uma noção. E a segunda coisa que sempre acontece em todo bloquinho de carnaval, estou lá todo pintado e estou tomando minha caipirinha embaixo do sol, acaba ficando com uma nova maquiagem, né? Mancha de limão. Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso também, não tem? Tem que tomar muito cuidado. Limão mancha e eles são manchas feias. Eu já tive queimadura de limão, que a gente fala de queimar ou de manchar. Já tive essas manchas de limão. E
independente de estar sol, você está dentro de casa, mexeu com limão, lava a mão. Está na rua, vai tomar caipirinha, cuidado com onde você está, como que você vai tomar, para não, porque mancha e fica muito feio, muito E é perigoso, porque essas queimaduras são... Chega a queimar mesmo. Exatamente. Não só manchar. Lembrando que o limão é o grande vilão, mas um abacaxi, todas as frutas cítricas, você precisa tomar cuidado, né? A laranja, tem que tomar cuidado com isso. Sim. Legal. Mas continuando a falar sobre os cuidados aqui, porque nós estamos interessados, porque nós pretendemos ir para uma folia forte, Grazi. O Glauco é um folião. Folião. Eu vou de Lençóis Santistas esse ano. Vai ser o que a gente tem de competência. Uma outra coisa também, agora com os blocos estão muito em evidência, muita rua, vai o papai com a mãe. Algum cuidado especial com a criança? Levar, além, claro, sempre do filtro solar, cuidados a pintar a criança. Maquiagem para criança específica, a gente já tem muita coisa no mercado. Eu não sou da área de maquiagem, então eu não sei falar marca, nada disso. Mas eu sei que existem produtos específicos para pele infantil. Então, tomar esse cuidado. Protetor solar, hidratar muito a criança, levar as coisas da criança à parte. Água, mamadeira, se ela tomar fruta. Isso é muito, muito importante. Senão você vai estar sujeito ao que vai acontecer no bloco. Demora mais do que o esperado. Você não levou nada para a criança, você vai ter que parar em algum lugar. Vai atrapalhar a folia. Às vezes não tem o que a criança é habituada a comer ou a tomar no lugar. E aí, ao invés de ser uma coisa gostosa de curtir com a família, acaba atrapalhando o passeio dos pais e sendo ruim para a criança. E sempre respeitar o tamanho da criança, né? E o limite da criança. O limite dela. Também. A criança Às vai vezes chorar. Ela só quer ir embora e dormir. Exatamente. Exatamente. Nós temos mais uma participação aqui, a Clara Soares. Tá todo mundo vão espremer você. O tema aqui. é bom. Além da pele, tem a galera que pretende emagrecer em uma semana para ficar bem no abadá. Existe receita milagrosa? Obrigado pela sua participação. Não existe milagre. É difícil ouvir isso, mas não existe milagre. A gente consegue, tem tratamentos estéticos que você vai conseguir dar uma enxugada até o carnaval? Tem. Mas emagrecer em uma semana não existe isso. Você não vai conseguir. Se você ainda ficar anêmico, aí não tem nem força para pular o carnaval. Exatamente. Um grande erro, muitas vezes, é que as pessoas deixam de comer para perder peso. E não pode. Isso é um perigo, né? E é muito perigoso. É perigo com a saúde. A gente trabalha nesse meio de estética e emagrecimento e a gente vê muitos casos assim. Isso é muito perigoso. Mas a gente tem, por exemplo, tratamentos estéticos que dão resultados, que você já vê resultado em uma sessão, que ajudam muito para o carnaval. Então ainda tem uma semana. Detox corporal, você tem resultado, porque ele elimina bastante líquido. Então muitas vezes não é gordura que a pessoa tem, ela está inchada, está com retenção de líquido. Então o detox ajuda muito. A gente tem tratamentos específicos para isso, que eu tenho, por exemplo, trabalho muito com produtos ortomoleculares, então a gente consegue resultados muito bons em uma sessão. Então, resultados para celulite, a gente consegue diminuir bem na primeira sessão, para quem vai pôr um short e tem vergonha porque está com a perna cheia de celulite, para gordura localizada. Então tem algumas coisas. Drenagem linfática ajuda bastante, então dá para fazer umas 2, 3 sessões de drenagem antes do carnaval, uns 2 detox antes do carnaval, já dá para dar uma mudada antes. Mas ficar... Vou falar um termo feio, dá para dar um tapa. Dá para dar um tapa no visual. Dá para dar um tapa por causa do carnaval. Mas eu vou pegar uma carona aqui. Isso tudo que você falou, claro, tem uma medida, tem que ser bem dosado. Cada caso é um caso. O que é bom para uma pessoa pode não ser aplicável a outra. E tem aquela, fui ao bloco, passei o produto certo e tal, cheguei em casa. Os cuidados a fazer com isso daí, porque 4 dias de carnaval, 4 tipos de maquiagem, suei, tomei caipirinha. Nossa! Como é que faz quando chegar em casa? Você já fez até cara de cansada, A primeira coisa é tirar a maquiagem, não tem jeito. Não dá para dormir com ela. Não dá para dormir com maquiagem, gente. É um erro que a gente comete. Eu já cometi muito antes de estar nesse meio, mas é um erro muito grande. Estraga muito a pele, detona a pele. Você vai ficar mais suscetível a ter manchas, a ter mais acne. Então, chega em casa, tira a pele, lava o rosto, usa um bom demaquilante, lava o rosto, hidrata a pele. Não tenha medo de passar hidratante no rosto. Sua pele não vai ficar oleosa por conta do hidratante, mas hidratante pro rosto, não hidratante corporal no rosto. Dormir bem também faz muita diferença. As pessoas não dormem no carnaval, mas precisam dormir no carnaval também. Já precisa descansar. Não há mais a menor possibilidade. Precisa descansar, tomar bastante água, alimentação balanceada, não deixar de alimentar, não ficar sem se alimentar.
alimenta bem, come mais fruta, uma saladinha, uma comida mais leve. Não abusar do álcool, que também atrapalha muito. Não tem a menor dúvida. Causa envelhecimento precoce também, para quem está preocupado com o rosto. Então são os cuidados básicos do dia a dia que a gente também tem que ter no carnaval, que às vezes a gente esquece por estar muito envolvido na folia, mas que esses cuidados a gente não pode esquecer. Aliás, não podemos esquecer nunca, né? Nunca. Mas agora, no carnaval, onde existe essa exposição extrema, todo mundo lembra que devia ter começado o regime lá em dezembro. Exatamente. Difícil Exatamente. isso aí. E todo mundo procura agora. Faltando Agora. 1, 2 semanas para o carnaval, todo mundo quer mudar. Não tem dúvida, eu até peço desculpa aqui a Bianca, que falou com a gente. Realmente, Bianca, não tem milagre, não invente milagre, não pare de comer e tal. Está aqui sua resposta. A Grazi falou certinho, não vai achar que tem milagre para as coisas não, né? Não, procura um lugar que você confie, de procedência, procura um tratamento estético destinado ao seu corpo. Outra coisa importante, tratamento estético tem que ser constante. De novo, não tem milagre. Não adianta você fazer um tratamento estético uma vez e ir embora que não vai manter aquele resultado. Ele é constante, demora um pouco mais para ter aquele resultado desejado, mas tem os tratamentos que a gente consegue resultado em uma sessão. Você consegue ver em uma sessão. Eu vou falar uma outra coisa aqui. Não sei se está certo isso daí, creio que sim, mas a estética faz parte da saúde, mas ela passa por todo um processo. Né? Você tem que estar alimentado bem, você tem que estar com uma boa condição física, você tem que se cuidar para ter uma estética legal. Não adianta você só cuidar da carinha e largar o corpinho. Não adianta. E a alimentação é super importante para qualquer coisa. A alimentação e atividade física, eles vão promover um resultado muito mais interessante quando você associa a um procedimento estético ou de emagrecimento do que se você não fizer. Então, seu resultado pode ser muito melhor quando você alia as coisas. Não adianta só fazer dieta para emagrecer, só fazer dieta para diminuir a barriga, só fazer estética para diminuir o contorno corporal, porque não vai resolver. É um conjunto de coisas que precisam ser feitas sempre para que isso tenha resultado. Não tem a menor dúvida. Eu acho que, olha, o cuidado é o que a gente tem que sempre cuidar, Sim. né? Grazi, olha, nós temos aí uns dias para o carnaval, qualquer dúvida nós vamos passar para você ou vamos pedir socorro para você. Pode pedir. Para eventuais perguntas que venham aqui. Pode mandar para a gente. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas nós agradecemos demais esses toques primorosos para o pessoal que está querendo rasgar a fantasia aí. Muito obrigada, eu que agradeço a presença aqui, gente. Brigadão, nós fizemos esses pequenos toques aí para você, mas se lembre, a parte mais importante nisso tudo é o equilíbrio, tá? Faça as coisas com moderação e tudo vai dar certo, beleza? Eu agradeço muito a Grazi Ferreira, esteticista, que veio conversar com a gente a respeito desses cuidados, e agradeço também a presença da assessora de imprensa da Grazi Ferreira aqui, Laís Lima, em nossos estúdios. Muito obrigado pela sua presença. E vamos de esporte, porque a gente tem muita coisa para falar de esporte desse final de semana. Pois é, infelizmente, ficamos com o bronze. Após perder para a semifinal para o Cruzeiro na sexta-feira por 3-2, o Vôlei Taubaté superou por 3-1 o Bolívar Vôlei e garantiu o terceiro lugar no Sul-Americano de Clubes. A decisão foi entre Cruzeiro e o PCN da Argentina. Os mineiros venceram por 3-1 e conquistaram o 7º título no torneio sul-americano. Agora, os comandados pelo técnico Renan voltam as suas atenções à Superliga Nacional, aonde na quinta-feira enfrentam o Campinas, no ginásio do Abaeté, em Taubaté. E olha, gente, a crise chegou no Burrão. O Taubaté perdeu para o Atibaia por 2-1 e completou 3 jogos sem vitória no Campeonato Paulista da Série A2. Nos últimos 9 pontos disputados, a equipe taubateana conquistou apenas 1. Mesmo com a sequência ruim, a equipe da região segue em 4º lugar na classificação geral, com 11 pontos. Com o resultado, o técnico Ivan Iso foi demitido do comando do Taubaté. Iso assumiu o comando do clube no ano passado, já na 2ª rodada da Copa Paulista. Conseguiu avançar a 2ª fase do torneio, mas acabou eliminado durante a competição. Ainda assim, seguiu no comando e na montagem da equipe para a Série A2.
O nome do novo comandante ainda não foi anunciado. Na próxima rodada, o Taubaté recebe o Juventus na sexta-feira no estádio do Joaquinzão. E os primeiros pontos sempre são importantes. O São José conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Feminino, após vencer o Iranduba do Amazonas por 3-1 lá em Manaus. As meninas da Águia, comandada pelo técnico Adilson Galdino, haviam perdido os 2 primeiros jogos e agora, pela primeira vez, pontuou no torneio. Mesmo com a vitória, segue em 13º lugar, ocupando assim a zona de rebaixamento. Agora as meninas da Águia voltam a jogar apenas no dia 1º de março, quando recebem o Vitória no estádio Martins Pereira, em São José. E para encerrar aquela notícia que estava todo mundo esperando, o Flamengo é dono do Brasil. O rubro-negro carioca superou o Atlético Paranaense por 3-0 e conquistou a Supercopa Brasileira, torneio que junta o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil do ano passado. Este foi o 11º título nacional do Flamengo. Lembrando que o maior campeão é o Palmeiras, que tem 14 títulos ao todo. Isso incluindo Brasileiro, Copa do Brasil, Supercopa e a extinta Copa dos Campeões. E os rubro-negros não vão descansar, não. O Flamengo continua em uma sequência de decisões. A primeira será na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Independiente del Valle, do Equador. O confronto é válido pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. Parabéns aos flamenguistas aí, que tiveram um domingo para lá de feliz, né? Zé Guilherme, estamos chegando ao final, com todos os conhecimentos já para a nossa maquiagem do carnaval. Você está sabendo tudo, né? Exatamente, e com a notícia muito importante para ninguém jogar água no bonecão lá. No bonecão. Exatamente. E tem uma coisa aí, né? Você leu aí que o Palmeiras... Mas não tem Mundial, né? Mas o Palmeiras não tem Mundial. Não tem Mundial, departamento? Não tem Mundial. É isso aí. Você pode ter criado animosidades hoje ao sair aqui do nosso estúdio. Pois é, o Palmeiras não tem Mundial. Zé Guilherme, um ótimo dia para você. Vamos encarar que amanhã estaremos novamente aqui. É isso aí. Ao vivo, né, Zé? Ao vivo. Ao vivo. Para você que nos acompanhou ao vivo em mais essa edição, uma ótima segunda-feira, força, que sexta-feira tem carnaval. Ótimo dia para você e até amanhã.